I've been feeling sick, thinking sketchy shit. I haven't slept a wink in a week, can't scratch this itch. Feeling like a fool, there's nothing I wouldn't do. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Oscar Gonzalez, da Nação Musical. Tô aqui com o Júnior Viana, meu brother. Tudo bom, Juninho? E aí, velhão? Como é que tá? Tudo certo, graças a Deus. Tudo jóia? A gente vai falar um pouquinho de música, né? Falar um pouquinho de música, 100%. mas falar um pouco também da tua carreira. Bora. Como você começou a tocar bateria, como você se interessou pela música, pela bateria. Então, me conta um pouquinho como que você... Tá. Como que surgiu essa vontade Essa ideia, né? de ser músico aí? Essa loucura. Cara, essa vontade surgiu na igreja, cara. Eu vou pra igreja desde pequeno, né? E aí eu tenho uma memória, assim, de estar no culto e assistir o cara tocando bateria e pirar. E eu pirava tanto a ponto de querer usar a mesma roupa do cara. Nossa. Então eu lembro de pedir pra minha mãe, por favor, vai na loja, compra exatamente a mesma roupa que ele. Tipo, o cara era um ídolo. O batera da igreja, assim, sacou? Sim. E aí era essa pira, comecei a fazer aula com esse batera da igreja local. E esse começo foi assim. E naquela época, em 2000, né, 22 anos atrás, eu gravava as fitas do Claudinho Bochecha, cara. Que tinham uma intenção de groove naqueles funks, né? Uhum. E aí eu gravava essas fitinhas e colocava no toca-fita e tocava no sofá de casa. Porque eu não tinha um instrumento, né? Eu fiquei alguns anos nesse sofá, cara. Interessante. Fiquei mais ou menos até 2007, assim, nesse sofá. Com 7 anos, assim. A gente vai se virando, né? Com o que tem. Que legal, cara. E aí, me conta um pouquinho, na hora que você passou pro instrumento, como que foi? Depois do sofá, né? Então, essa mudança rolou quando o meu pai, ele trabalhava em uma empresa há alguns anos, e aí ele saiu e pegou uma grana. Falou, cara, então eu vou dar a bateria de verdade. E aí eu sentia uma diferença muito grande, assim, porque você tá no sofá há alguns anos, né? E a sensibilidade do instrumento é outra coisa, né? Sim. E aí foi outro mundo, cara, aí foi só alegria. Eu tive a felicidade de conseguir montar o set que eu quisesse, colocar um tom, 2 tons. Eu não tinha isso num sofá, né? Era sempre fixo a mesma coisa. Então, você tinha quantos anos que você pegou a primeira bateria? A primeira bateria eu tinha 8 anos, cara. 8 pra 9 anos, assim. Entendi. Bem pequeno mesmo, bem novinho. Que bom, né? Que você começou cedo, né? Porque tem gente que não tem essa oportunidade, né? De ter Mas hoje eu percebo a diferença, viu, cara? Assim, educacional mesmo. Não tinha YouTube, então eu tinha que ir atrás da informação. Por exemplo, eu tinha uma informação, eu ficava um tempo com aquela informação, tentando destrinchar ao máximo que eu conseguia para conseguir passar de fase, assim, vamos dizer, né? Sim. Dentro do instrumento. Aí esse começo foi meio que assim, na raça, né? Então você foi totalmente autodidata, né? Em parte sim. Em parte sim. E, bom, você falou que teve aula com o baterista da igreja. Sim, mas sim. E quando você começou a se interessar em tocar com outras pessoas, nesse momento você já estava estudando música ou você começou a estudar música mais tarde? Como é que foi? Quando eu comecei a tocar com outras pessoas, cara, eu já estava estudando. Eu comecei a tocar, pegar a estrada, viajar profissionalmente, né? Com uns 13 anos, mais ou menos. Com uma dupla sertaneja gospel. Então, nesse momento, eu já estava estudando. Eu fazia aulas particulares já, né? E aí, nesse momento, eu já estava estudando, comecei a pegar um pouco de estrada. E aí, nesse momento, eu senti a necessidade de ir mais fundo ainda nessa parte do educacional mesmo. Ir atrás de um parte cara... acadêmica. De repente ir atrás de um cara mais preparado. E aí, nesse momento, eu fui atrás do Ivan Lopes, baterista do PG, que é um cantor gospel, né? Eu sempre achei ele muito versátil, toca de tudo. E aí, a partir do Ivan, aí mudou tudo. Começou a tocar mais profissionalmente. E aí você... em que momento você foi estudar? Porque eu sei que você fez EMESP, né? Fiz, olha, EMESP, sim. E aí, você em que ano que foi isso? Então, a EMESP rolou mais ou menos em 2015. Eu já tava com o Ivan desde 2011. 2010, 2011. E aí, fazendo as aulas com o Ivan, eu queria saber também onde que ele tinha
estudado. Ele, cara, me formei na ULM e tal. E aí, ele me ajudou pra caramba. Fiz a prova, consegui entrar na ULM. Aí também foi uma outra virada de chave na minha vida, né? Porque eu consegui ter acesso a músicos de outro nível, assim, outro nível. Começou a estudar harmonia. Leitura, história da música, improvisação. E aí foi um outro patamar, porque a ULM é músicos, pô, nível mundo, assim. Lilian Carmona, Marcos Teixeira. Lilian Carmona assim, é o papa do estudo de leitura, principalmente, né? Sim, com os bateras, né? Sim, ela é o Pelé, assim, da bateria, vamos dizer. Tem um brother meu que tocava comigo, que hoje ele é o baterista do Titãs, né? O Mário Fábio, ele sempre falava, estudei com a Lilian, essa praia, assim. Isso nós estamos falando do ano 90, né? 91, por aí. Caraca, e ela já dava aula lá, muito provavelmente. Né? Na verdade, eu lembro que o Mário fez, acho que escola municipal, alguma coisa assim, eu me lembro. E também fez percussão erudita, né? Uhum. Isso eu me lembro bastante. Na época era interessante, porque a gente não tinha tanta informação, né? Naquela época, logicamente, tinha os grandes músicos, eu estudei com algumas pessoas também. Mas eu me lembro que era um pouco mais difícil, não era que nem hoje, tão difundido, né? Entendi. Então, lógico, tinha os caras que faziam faculdade de música, mas não era tão amplo como é hoje. Tá. Acho que hoje em dia chega a muito mais pessoas, né? Com certeza. Eu lembro um dia, cara, na aula da Lilian, e aí era uma aula de leitura. E aí, ela passou pra mim e tal, e aí eu errei era uma colcheia, alguma coisa assim. E aí ela pegou meu caderno, que tava, tipo assim, de lição, e ela começou a rasgar ele, e ela jogava no lixo, assim, as folhas. E aí eu não tava entendendo, ela rasgou tudo, o caderno jogou fora. O whiplash total, né? Aí ela pegou a capa e a contracapa e me devolveu, falou, pode ir embora, pra casa. Não, você não vai tocar mais bateria na minha aula, pode ir pra casa. Cara, eu fiquei uns 6 meses sem tocar. Aí na próxima aula, semibreve. Só isso. Tá, tchau. Aí na outra, colcheia. Eu fiquei 6 meses nessa, cara. E flash total. E aí no dia da prova, todo mundo tocando, lendo, e eu só no pad na leitura. Entendeu? Totalmente desigual, né? Mas rolou, ela me deu uma baita lição, etc. Foi bem legal. Você acha que era o quê? Era preguiça um pouco? Cara, era um pouco de tudo. Você acha que era porque você era um cara assim que gostava de tocar, mais de tocar mesmo, pegar umas bandas, tocar rock em cima? Porque... Tá naquela fase de moleque que quer tocar. Né? Porque na EMESP... Quer meter a mão no instrumento e não estudar, né? Porque isso é uma coisa que acontece muito, né? Que eu vejo, assim, que a galera não gosta muito de estudar a teoria, estudar leitura. A parte de leitura. Sim, até porque naquela época eu não tava gravando full time. Pelo menos, sei lá, uma vez na semana gravar. E, tipo, quando você tá gravando sempre, você precisa da leitura em dia. Sim. E eu tava em um momento de me achar também. Tipo, que som que eu vou tocar, entendeu? Porque eu gosto de um monte de coisa. Então eu lembro que quando eu tava na ULM, ao mesmo tempo que eu tava lá estudando leitura, harmonia, brazuca pra caramba, eu tava fazendo aula com o Cleverson, que é tipo gospel shops, outra coisa. Sim. E aí eu tentava equilibrar aquilo tudo. Só que às vezes eu dava atenção muito mais pra outra coisa, de repente eu tava gostando mais do que aquilo que era importante pra eu conseguir passar de ano. Sim. Na escola, e entendeu? É engraçado, né, como as tendências musicais, elas vão modificando, né, os estilos populares, né? Hoje em dia você tem a música pop. Na minha época do pop era inadmissível o cara ficar fazendo virada que nem o pessoal faz hoje, né? Uhum. Na minha época do pop, o pop brasileiro, você tinha que conduzir, era mais condução, né? Ainda mais a música pop que eu digo na época era rock nacional, tinha muito, né? Uhum. Tinha coisa com groove também, mas não era tão não era tanto como hoje, né? Aquela coisa que nem você está falando do gospel shop, né? Hoje em dia parece que encaixa em tudo, né? Uhum. Você tem lá o show da Luísa Sonza, por exemplo, e o batera descendo a lenha, fazendo 500 mil viradas, né? No sertanejo também você vê muita virada o tempo todo, né? Se usa muito essa técnica de encher de nota, né? Principalmente a batera, né?
Eu venho de uma outra época, era, né? onde Sim, a gente era muito mais econômico, né, na hora de soltar as frases, né? total. Mas era mais tranquilo, né? Bom, não tô Sim, criticando nem nada, sim, mas é que mudou muito, né? mudou. Realmente, hoje em dia é muito... Eu acho que assim, a pessoa tendo uma cabeça musical, eu Uhum. acho que não existe certo ou errado. É, O é lance é isso mesmo. conseguir ser musical e conseguir trazer sentido para aquilo, né? Uhum. É Não, óbvio que. e eu acho muito musical, sim. Muita coisa que antes eu acho que antes eu era um pouco purista. Antigamente eu era um pouco, vamos dizer assim, preconceituoso, vai, em relação a Entendi. algumas coisas, as Saquei. mudanças, sabe? Sei. Mas era uma coisa de purismo mesmo. Eu tinha essa coisa da música brasileira, mas de ter aquela condução com mais swing, menos nota, sabe? Uhum. Sabe, Luizão Maia, Sei. Paulinho Braga, essas Sim. coisas assim, nessa Aham. onda. César Camargo e Mariana, aquela onda. Bom, eu sou velho, né? É. Já viu, percebeu? Não, mas eu venho de outra onda. Mas, como eu sou produtor musical, eu tenho que acompanhar as tendências, né? Musicais. E a gente já fez som junto, você sabe, você me conhece, você sabe que eu não tenho essa coisa de Tá ser. sempre preso ali na Eu não sou preso, parada. sou mais um produtor que procura se informar, né? Aham. Eu não sei se você percebe, mas Total. eu Pô. conheço de tudo, né? Toda a parte musical, tanto coisas antigas como novas, Sim. ou coisas que estão ainda para aparecer, eu pesquiso muito, né? Sim. Coisas Sim. novas. Tanto que eu produzo de A a Z, né? Você me Sim. fala, vou produzir um sertanejo da década de 60, eu produzo, né? Aquela coisa, assim, década de 50, aquelas cordas, né? Do Master Martinez, é, Uhum. aquela coisa mais voltada para a Guarânia que tinha antigamente. Aí você quer fazer um sertanejo dos anos 90, vai, aquela coisa meio pop, meio Uhum. Total, né? Que o pessoal usava como referência para gravação, para timbrar. 100%. Aí, pô, dos anos 2010 para frente, já veio aquela onda assim do sertanejo universitário. Aí depois a mistura com a música do Nordeste, né, que você tem o forró, né, que entrou muito forte dentro do Ah, sertanejo. sim, sim. E aí depois veio um mix de coisas, né, o fusion com outras coisas, com funk, né, hoje em dia até trap tem no meio do Sim, sertanejo. sim. Tudo muito rápido, né? Essa Tudo mudança. é uma mudança que vai acompanhando. Na verdade, tudo está se fundindo, né? Parece que está tudo É mesmo. diferente, né? É. Até a forma. Pagode com funk, com Sim, coisas totalmente diferentes, né? sim. E eu acho, de certa forma, eu acho legal, porque é uma coisa que faz com que o músico ele tenha que se expandir, né? Ele tem que expandir o cérebro dele, a cabeça dele, para ele tocar todo tipo de música, né? Ah, sim. É. Dependendo do nicho que ele tá, né? Dependendo do lugar que ele tá, como profissional, ele tem que ter essa cabeça mesmo. É óbvio que tem um cara que toca só aquilo, só que Sim. no Brasil é um país difícil pra gente, né? Você vê que Então. nós fizemos um trabalho agora de uma cantora, né? Que Uhum. tinha uma música que era. Começava funk, aí depois virava pagode baiano e depois virava samba enredo, É lembra? mesmo, é mesmo. Três estilos em Três um. estilos numa É. coisa só, né? Sim, sim. É, Dentro de uma de música, uma né? música só. Então, você vê os artistas internacionais, né? Como a Doja Cat, por exemplo, né? Que você vê o show dela é gospel shop o tempo todo, né? E é muito louco É isso, virado o porque tempo a inteiro. Doja Cat é um tipo de artista que, por exemplo, se o batera não fizer aquilo, não entrega. Não encaixa, né? Precisa ter aquele tipo de entrega, com Sim. aquelas frases, com aquela intenção de Uhum. igreja mesmo, americana, né? Gospel shops pra caramba. Tem que ter aquele tipo de som, né? E Sim. é muito louco isso, porque se o cara ele vai com essa cabeça da Doja Cat pra tocar uma outra coisa, Sim. tipo um R&B que não precisa disso, já não Sim. faz sentido, né? Não faz sentido. Então é o lance de o cara entender o trabalho e a entrega que ele precisa pôr ali, né? No instrumento. É Assim, muito uma doido coisa que eu isso. acho interessante que tem muitos artistas novos, né, que quando eles começam
a meio que se imitar uns aos outros, né? Aí você fica uma coisa tudo muito parecida, né? Sim, O estilo das produções, né? Só que existe uma tendência, isso é uma coisa que eu vejo na arte, do vanguardismo, né? Sei. Uma tendência da volta às origens, né? Então você pega uma artista que hoje está estourada, a Dua Lipa, né, que a gente sempre fala, ela tem um trabalho assim bem oitentista, né? Sim. Hoje em dia, com sim. a questão dos timbres, os synths, as levadas, né? A coisa do baixo, né? O baixo e batera caminhando junto, ali a cozinha, sempre naquela onda, né? Tem aquelas influências, né? Você percebe ali muita coisa do 3-4 Fears, do New Order, do Toto. Tá tudo meio que ali, né? Exatamente. E aí ela afunila aquilo tudo e coloca no... Madonna, né? Uma coisa meio caramba. Madonna, bem sim, estilo Madonna. mesmo, cara. Sim. Bem legal. Eu tenho estudado bastante beats, né? Bastante coisa de beat novos, assim. Estilos, né? Do que tá acontecendo lá fora. Eu peguei um trabalho novo agora da Beyoncé pra ouvir as coisas novas que ela tá fazendo. Bastante loucura, bastante coisa progressiva, assim, diferente. Os compassos, tudo tá tudo meio louco, tá tudo meio louco, assim, a produção dela. Só que, assim, o que acaba estourando, geralmente, é a música aquela com aquele groove mais tradicional, né? Aquela música Cuff It, né, que tá estourada, já caminha mais nessa vertente do pop tradicional mesmo, né? O groovezinho mais funkeado, tá? Sim. Quem são os bateros que mais te influenciaram? Tá, vamos lá. Cara, tem alguns. Mas eu acho que o primeiro, pra mim, é o Daniel Ader. Ele é baterista do Nickelback. E foi um cara que abriu minha mente demais. Porque ele não é um cara, tipo, baita técnico pra caramba, só que ele coloca tudo no lugar, assim, né? Então tem o Daniel Ader. Na época que eu tava começando, assim, o Japinha, do CPM 22 pra caramba. Danny Chambers, Ted Campbell, o Carter Belfort. É bem eclético. David Garibaldi, obviamente, do Tough Power. O groove, né? O groove é legal. O Chuck Commel, do Simple Plan, também foi uma baita influência pra mim, né? De discos que eu ouvi, assim, que, tipo, cara, mudou minha vida demais, assim. Então são alguns bateras aí. Tem o Morgan Rose também, do Seven Dust, que é uma baita influência. E aí eu tento afunilar tudo isso e, tipo, colocar na minha música, do jeito que eu toco, né? Legal. E Brazuca? Kiko Freitas, Líder Carmona, o Cuca Teixeira, o Douglas Las Casas. Putz, tem vários, cara. Tem o... Que te influenciaram bastante. O Cleverson mesmo, o Fininho. Tem um monte de... Óbvio que são estilos diferentes, né? Mas todos eles fizeram parte do meu desenvolvimento aí, até hoje, né? Edu Ribeiro também. Sim. Legal pra caramba. O Ramon. Só fera, né? Só fera. Conheço todos eles. Então. Legal. E aí a gente tenta funilar, pegar um pouquinho de cada um, né? Como eu sou um cara que eu toco alguns estilos, né? Obviamente que eu tô na linha mais do groove, gospel chops e um pouco de rock, assim. Quem você considera, assim, o maior baterista de todos os tempos pra você? Depois do Buddy Eu sei que é difícil. Bom, falou Pelé, né? Mas aí o Pelé... sem contar o Pelé da bateria, que é o Buddy Tony Rich, Williams, né? Tony Williams. Acho que pra mim é o Tony Williams e o Dan Chambers, cara. Né? Os dois, assim, Que você gosta mais, né? Que demais, cara. Eu tenho bastante também preferência. Eu tenho preferência muito pelos bateras antigos também, assim. Esses caras, os históricos, né? Sim, com Jimmy certeza. Krupa, essa onda assim. E os de rock também, que são os bateras que eu gosto demais também. John Bonham, Vinnie Paul, né? Que era do Pantera. Neil Peart. Eu sou um pouco mais velho. Mas Neil Peart, o Palmer, né? Sim, Emerson Lake and Palmer, né? Sim. Cara, muito louco Robert isso, Palmer. né? Eu lembro que em 2006, cara, quando tava aquela época de Lan House pra caramba, eu ficava a tarde inteira vendo o mesmo vídeo do Joey Jordison em uma Lan House. O Joey Jordison, que era a batera do Slipknot, né? Eu ficava, tipo, 6 horas vendo o mesmo vídeo do cara, mano. Sim. O nível da influência, né? E igual a gente tava falando no começo da conversa, que antigamente as informações não era esse monte de informação. Então, às vezes, você tinha um vídeo, cara, você ficava no mesmo vídeo. Você não tinha uma cartela com 1 milhão de vídeos pra distrair, né? Sim. Porque tem que ter muita concentração hoje em dia, até pra isso, pra você conseguir ter uma pesquisa eficaz, né? Hoje em dia você tem tudo, né, cara? Sei lá, você vai assistir um filme, você tem 1 milhão de filme. Entendeu? Então fica difícil, até pra estudar mesmo. Tipo, o que eu vou estudar?
né? Sim. Porque pensa, você tá... Mas facilita, né? Facilita muito, né? Você ter os vídeos. Eu quero assistir aquele show... 1982. Coisas antigas, né? Sim. Eu quero ver aquele show que o Sting fez com aquela banda que tinha lá, o Omar Hakim, o Kenny Kirkland, o Branford Marsalis, né? Aqueles caras tops antigos do jazz, né? Total. E esse lance do estudo é muito louco, né? Porque, sei lá, pra gente que tá muitos anos tocando, você mais que eu, né? Mas eu tô há 22 anos tocando aí, desde os 5 anos. Então, cara, tem um milhão de coisa que eu já aprendi, que eu já estudei. Uhum. Então, o que eu preciso afunilar de forma prática para conseguir evoluir? Sim. Levando em consideração que eu tenho um monte de coisa aqui. Sim. Só que se eu estudar um monte de coisa, eu posso estudar coisas erradas também. Sim. Por exemplo, se eu, sei lá, eu vou acordar amanhã e vou ficar o dia inteiro estudando maracatu. Uhum. É legal? É. Mas é prático pro que eu tô fazendo agora? Sim. Não. Então eu tenho que começar, tipo... Você estuda bastante o que você tá tocando, né, profissionalmente naquele... eu se não preparando, digo... se condicionando. É como, não é um estudo, né? É um condicionamento para aquilo que você tá tocando naquele momento, que é importante, né? Obviamente que a gente não pode deixar de ter na mão. Porque a bateria é uma coisa muito física, né? Sim. A bateria não é só mental, né? Ela tem uma coisa física também, né? Sim, sim. Você precisa estar preparado para aquilo, né? Mentalmente também. Por exemplo, há 2 anos e meio atrás, eu tava tocando hardcore. Então é outro contexto, né? Sim. De influências de bandas e de estudo mesmo. Tem que ter um preparo físico. Exatamente. E aí a banda de hardcore, eu precisava mesmo entregar um volume muito alto, muito alto e com muita precisão o show inteiro. Só que era 8 músicas. Pressão, e aí, também, pressão, 100%. Nesse processo, um pouquinho depois, eu entrei em uma banda de baile. Que aí não iam ser 7 ou 8 músicas. Iam ser 70 músicas. Aí são 5 horas de baile, onde você tem que entregar uma precisão, porém uma constância o tempo todo naquilo. Isso. É difícil. E aí, esse caminho eu demorei mais ou menos 1 ano só pra eu conseguir organizar e entender. Que primeiro... Mas o baile é uma puta escola, né? E eu sentia... Eu sou da época do baile, então... você fez baile pra caramba. Você sabe como que é. Fiz bandas de todo tipo. E aí eu demorei 1 ano pra entender as coisas, saca? Porque, por exemplo, no baile tem algumas coisas de rock. Tipo Jota Quest, tem umas coisinhas, pitch. E aí, quando eu tocava esses sons, eu colocava mais volume e mais precisão. Só que aí, depois eu não conseguia ter uma constância física mesmo. Entendeu? E aí, o que acontece? Eu comecei a funilar isso, entender isso tudo. Então, cara, o baile, pra mim, é um volume flat. Do início até o fim. Tem que ser. Saca? Do início até o fim. Porque, como é um outro tipo de trabalho, por exemplo, é um entretenimento. Não que as outras coisas não sejam, também mas é muito mais específico, né? Porque são eventos corporativos, casamentos e etc e tal. Então eu preciso entender que muito mais do que... a gig, né? A famosa gig. Tem que gigar, tem que ganhar aquele cachê. Você tem que ir lá ganhar um cachê. Porque tem show que o cara, eu tenho que me preocupar. Cara, como que eu vou entregar uma performance legal aqui? Pra cantora se sentir bem, ou pro cantor. Sim. Né? Será que eu vou colocar um chimbal aqui em C mínima? Pra dar uma sensação mais de uma coisa atrasada? Ou um chimbal mais em semicolcheia? Pra dar uma sensação mais de um pulso mais pra frente? Então, eu não tenho esse tipo de preocupação no baile. A minha preocupação no baile é, cara, eu preciso ter um som flat aqui pra conseguir tocar 4 horas. Sim. Então, hoje eu já tenho uma maturidade maior, só que, obviamente, demorou. Demorou, né? Isso é pra quem é novo. Eu, cara, tô naquela fase de 1h30, já deu, valeu, galera, gostinho de quero mais. Não, né? Cara, mas é muito doido isso. Tô na bossa nova, tranquilinho. Sim. Mas assim, cara, eu sentia que faltava pra minha carreira tocar em uma banda de baile. Não, eu acho que essa fase do músico, que ele tem ali dos 20 até os 40 e poucos anos, 45, depende muito de cada um, né? Cada um faz o que... A gente vê aí o Cristiano Ronaldo jogando em alto nível até 40 anos de idade, né?
Então, lógico, existem bateristas aí que vão ficar até a vida inteira tocando. O Charlie Watts, por exemplo, do Rolling Stones, tocou até os 80 anos de idade, na mesma pressão, na mesma pegada, né? O que eu digo assim, cada um, né? Cada um se dedica. Cada mundo é muito diferente. Cada profissional encara do seu jeito e conforme a sua necessidade, o que o faz feliz, né? Ah, sim. Se o cara tá lá feliz, com uma turma feliz, é que nem estúdio de gravação, né? Estúdio de gravação, hoje existem muitos estúdios, mas também existem os home studios, cada um grava na sua casa, não tem mais aquela coisa, né, de se juntar, não tem tanto, né, de se juntar para ir para um estúdio, para gravar, sim, né, mas no meu caso, por exemplo, eu acho legal essa coisa de juntar os músicos, irem todos pro estúdio gravar, produzir juntos. Essa troca é muito legal, a troca e a convivência é muito importante, né? Sim. Então, é aquela coisa de que a gente está naquela fase de querer isso, né? Conviver com as pessoas e viver a felicidade de estar junto na música, ou ser diferente também e cada um fazer na sua casa e ser feliz trabalhando do jeito que trabalha e pronto, acabou. Sim, né? sim. É isso. Eu sou da opinião, quanto mais próximo tiver, melhor. Se eu conseguir encontrar mesmo. Eu já tive banda que todo mundo tinha home na sua casa, mas, vem aqui pra minha casa, traz as placas, traz os notebooks, vamos plugar as coisas aqui, almoçar junto. Porque nesses momentos acontece muita coisa boa, né, cara? Com certeza. Né? Juninho, é isso aí, cara. 2023, tamo junto. Com certeza. Vamos trabalhar bastante. Vamos correr atrás da ação musical. Bora e pra vamos cima. lá, vamos pra cima, velhinho. Obrigado. Prazer te receber aqui. Valeu, mano. Valeu.